Olá! Hoje teremos mais um vídeo tutorial sobre o Google Jamboard. Se você tem interesse nesse tema, fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou vos apresentar as principais ferramentas do quadro interativo do Google. Então vamos lá! Para começar, vamos clicar e procurar a nossa aplicação do Jamboard, como já expliquei no vídeo anterior. Clico e vai abrir a minha página inicial do Jamboard. Relembrando que se eu quiser criar um novo quadro ou um novo Jam, basta eu clicar no sinal de mais. Então vou clicar, vou abrir já o feito. E aqui então temos na barra lateral esquerda um conjunto de ferramentas e na barra superior também temos algumas funcionalidades. Eu vou começar por explicar a barra lateral esquerda. O primeiro ícone que temos é o ícone da caneta. Então nós clicamos, selecionamos a caneta e podemos fazer qualquer tipo de risco ou traço no nosso quadro interativo. A segunda opção é o marcador. Ele é um pouco mais grosso que a caneta. A terceira opção é o marca-texto. Ele serve justamente, como o próprio nome diz, para sublinhar textos que estão sendo lidos ou que foram inseridos no quadro branco. A quarta e última opção é o pincel. O pincel serve para pinturas, para atividades mais artísticas. E reparem que quando eu passo o pincel mais do que uma vez sobre o mesmo sítio, sobre o mesmo lugar, a densidade das cores ficam mais intensas. Ainda nesse menu eu tenho 6 opções de escolha. A preta, a azul, tenho a cor verde também. Enfim, tenho todas as outras cores. Preta, azul, verde, branca, amarela e vermelha. O segundo ícone é a borracha. Como o próprio nome diz, ela serve para apagar qualquer erro no traço ou qualquer situação que eu queira de fato apagar. Mais à frente vocês vão ver que há uma outra ferramenta que apaga o quadro como um todo e de uma única vez. Depois nós temos a ferramenta selecionar, que eu explicarei mais à frente. Depois temos a ferramenta notas autoadesivas, que muitos conhecem como post-it. Então nós podemos usar o nosso post-it para pôr uma nota qualquer e eu escrevo e depois clico em salvar e já temos aqui a nossa nota, que com a ferramenta seleção agora eu posso deslocá-la para um lado ou para o outro, posso aumentá-la, posso nesse botão que aparece com essa setinha rodar a nota. Ainda nos 3 pontinhos eu posso editar, onde eu posso mudar o texto, nota 2, e posso ainda duplicar a nota e posso também, como última opção, excluir a nota. Ainda dentro da nota, reparem que quando eu clico em editar, eu posso escolher a cor da nota. Tem aqui várias cores. Então vamos pôr uma cor azul e a nota então passa a ser azul, ok? Então é muito interessante para fazer um quadro com ideias para brainstorm, por exemplo, e outras atividades que eu possa fazer, legendagem, reorganização de palavras ou de frases. Já nesse menu, podemos introduzir imagens. Ao clicar, nós temos basicamente 4 opções. Temos a opção do upload de uma imagem, onde eu clico e vou buscar uma imagem do computador, por exemplo. E temos aqui a imagem, automaticamente a função de selecionar fica ativa e eu posso então, como já expliquei em relação ao post-it, eu posso aumentar
posso diminuir, eu posso girar a imagem conforme o meu interesse, duplicar e excluir. Aqui não está ativa a função editar pelo fato de ser uma imagem e não podermos alterá-la. Posso movê-la para onde eu quiser. Vamos ver outra opção de inserção de imagem. Pesquisa de imagens no Google. Imaginem que eu não tenho a imagem no computador e quero pesquisar uma imagem no Google. Então, eu vou procurar aqui uma imagem do Google, com o próprio nome Google. Vejam, ele me dá uma série de opções e ainda eu posso selecionar qualquer tipo de imagem, uma imagem com rostos, uma foto, um clip art e um desenho linear. Ainda dentro disso, eu vou selecionar um clip art, ainda dentro disso eu tenho algumas opções em relação às cores. Imagens com predominância de cores. Então tem aqui um conjunto de cores. Irei selecionar uma imagem e clico em selecionar. A imagem é introduzida e mais uma vez eu posso manipulá-la conforme o meu interesse. Vamos a mais uma opção. Clicando, eu também posso introduzir imagens do Google Drive. Notem que aqui eu vou ter acesso à minha pasta do Google Drive, a todos os documentos que eu tenho no meu Google Drive. Para além disso, eu posso filtrar por compartilhadas comigo, imagens que foram compartilhadas, e imagens utilizadas recentemente. Tenho ainda aqui um menu onde eu posso mudar o tipo de visualização caso eu tenha muitos ficheiros ou muitos arquivos. Aqui ainda me aparece no meu Drive a opção de filtrar ou organizar os dados ou as imagens de acordo com alguns critérios que estão aqui presentes. Eu vou selecionar uma das imagens e vou pedir para selecionar. A imagem é introduzida. Aproveito agora também a oportunidade para vos pedir para se inscreverem no meu canal, para que eu continue a fazer esses vídeos, caso seja do vosso interesse, e deixem o seu like e o vosso comentário. Com essa imagem eu posso manipulá-la, aumentar, diminuir, girá-la, duplicá-la ou excluí-la, conforme já foi mostrado com o logo do Google Jamboard. Mais uma opção, eu posso introduzir imagens do meu Google Fotos. Caso eu tenha alguma foto, eu também posso introduzi-la. Seleciono a foto e selecionar. E essa foto então é introduzida com as mesmas funcionalidades de rotação, de aumento ou diminuição da foto, ou até mesmo duplicar a foto. No próximo tutorial, irei apresentar as funcionalidades da barra superior. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e carregue no sininho para receber as próximas notificações sobre esse tutorial e outros. Muito obrigado e até uma próxima!